Olá, Deus abençoe. Eu sou o Adriano Ornelas Oliveira. Meu RA é 201 669 30-5. Estou ali no polo da cidade de Igarapé, Minas Gerais, e estou cursando bacharelado em teologia. Sou no meu primeiro ano de bacharelado e estou aqui para expor o texto de 1 João capítulo 4, versículo 1 a 21. Convido você a orar conosco. Pai, em nome de Jesus, oramos para que o Teu Espírito nos dê a verdadeira exposição da Tua palavra. Colocamos diante de Ti todo esse texto e sabemos que o Senhor falará conosco, em nome de Jesus. Amém. O texto diz aqui na nossa tradução, Nova Almeida Atualizada, o Espírito da Verdade e o Espírito do Erro. Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas já têm saído do mundo. Nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo, o qual a respeito vocês já ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que o que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão, falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, e quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. E nisso reconhecemos o Espírito da Verdade e o Espírito do Erro. Nós estamos aqui diante dessa carta que a maioria dos teólogos dizem, que foi escrita no ano 60 depois de Cristo. João, um dos apóstolos de Jesus, está escrevendo esse primeiro ponto, falando sobre a questão do Espírito da Verdade e o Espírito do Erro. Por que João está dizendo isso? Ele está falando isso porque no tempo dessa escrita, essa carta está circulando principalmente para uma das igrejas da Ásia Menor, combatendo as falsas doutrinas dos famosos gnósticos. O texto chama eles de falsos profetas. O gnosticismo foi uma seita que nasce ali por volta do século I, logo após a manifestação da igreja, e os adeptos a essa seita começaram a pregar sobre a questão da natureza humana e a natureza divina de Cristo, dizendo que Jesus não veio em carne. Algumas linhas do gnosticismo até pregavam que Jesus estava, ou Cristo estava em Jesus, mas lá no Calvário o Cristo deixa Jesus e quem sofreria ali no Calvário foi apenas o ser humano Jesus. Várias linhas do gnosticismo, uma delas dizia que Jesus não era humano e nem divino, e outras diziam que Jesus era apenas divino, não era humano. O Espírito de Jesus estava em uma pessoa chamada Jesus, o Espírito do Cristo estava em uma pessoa chamada Jesus, mas que ao suplício do Calvário esse Espírito o deixou antes da crucificação. Então são várias linhas dos gnósticos e todas elas consideradas como heresia, e João está combatendo aqui uma delas, falando sobre a questão de como é que nós conheceríamos o Espírito da Verdade e o Espírito do Erro. O Espírito da Verdade dizia que Jesus veio em carne, e ele está até mesmo dizendo sobre a questão da pregação do Evangelho, dizendo que a pregação do Evangelho vai ser ouvida por quem é de Deus. Mas quem não é de Deus não vai ouvir a pregação do Evangelho. Ele diz muito bem claro, aqui no versículo 6, dizendo: nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Então há aqui uma prerrogativa do apóstolo, dizendo que a palavra de Deus só pode ser reconhecida por aqueles que são de Deus. Mas ele está dizendo que quem não é de Deus não ouve os representantes de Deus, porque não discernem o que Deus está fazendo. E ele está dizendo que nisso nós reconhecemos o Espírito da Verdade e o Espírito do Erro.
Se eu pudesse dividir esse texto em duas partes, eu diria que João está falando do versículo 1 até o versículo 6 de doutrina, né? Ele está falando da doutrina de Deus, da doutrina falsa implantada pelos homens, chamada doutrina do anticristo, né? Então, do versículo 1 até o versículo 6, João está exortando a igreja da Ásia Menor, como todas as igrejas vizinhas que estão sendo plantadas, ou que já teriam sido plantadas, para prestarem atenção naquilo que é verdade, daquilo que vem do Senhor e daquilo que é mentira e não vem do Senhor. Essa aplicação é muito prática para mim e para você nos dias atuais. Nós temos uma única doutrina e ela é conhecida como a doutrina dos apóstolos. Os apóstolos, os 12 de Cristo e Paulo, plantam a doutrina do Evangelho na terra e nós replicamos essa doutrina. Nós não criamos doutrina, nós não inventamos doutrina, a doutrina é uma só, né? E essa doutrina está baseada no Pai, no Filho e no Espírito Santo e está fundamentada naquilo que Cristo fez no Calvário. A Bíblia diz que o Antigo Testamento já anunciava a vinda e o Novo Testamento publicou a vinda, fez com que todos nós conhecemos o relato dessa vinda, até que ele foi morto, crucificado, sepultado, mas ao terceiro dia ressuscita, fica um período de 40 dias com os seus discípulos, dando as últimas instruções, ascende aos céus e instrui para que eles não saiam de Jerusalém, até que do alto fossem revestidos pelo poder do Espírito Santo. Então, essa é a doutrina correta que eu e você conhecemos. Porém, João está alertando aqui sobre uma doutrina falsa do seu tempo chamada gnosticismo. E hoje eu e você também temos várias doutrinas falsas que pregam por aí tantos deuses, tantas formas de adorar, tantas situações concernentes que não estão baseadas biblicamente falando. A segunda parte do texto, João vai falar sobre a questão da condição e do que Deus realmente é. Ele diz: Deus é amor. O subtema ou o subtítulo que eu tenho aqui fala que Deus é amor. O versículo 7 diz: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiação para os nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós devemos amar uns aos outros. Ninguém nunca viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor em nós é aperfeiçoado. Nisso conhecemos que permanecemos nele e que ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado o seu Espírito. E nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. E aquele que confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. E nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Deus é amor e aquele que permanece em amor permanece em Deus. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como ele é, também nós somos nesse mundo. No amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora todo medo. Porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser que eu amo a Deus, mas odia o seu irmão, esse é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame o seu irmão. A segunda parte do texto vai falar para mim e para você sobre o amor que está condicionado em Deus e foi nos dado incondicionalmente. Possivelmente no tempo dessas igrejas recebendo essa carta, os estudos dizem que gnósticos e cristãos estavam se odiando. E os cristãos têm a marca do amor de Deus e o ódio não pode proceder dos cristãos. Possivelmente João também está alertando
à igreja de Cristo para que ela não odeie aqueles que praticam heresia, mas os exortem para que eles abandonem a heresia. O texto está falando sobre qual foi a condição desse amor. Deus enviou o seu único Filho ao mundo para que pudéssemos ser sarados, para que eu e você pudéssemos encontrar o perdão dos nossos pecados pela propriação, pelo sacrifício de Cristo no Calvário. Está dizendo que ninguém nunca viu a Deus, e está dizendo que o fato de vermos os nossos irmãos teria que levantar amor ao nosso coração pelo nosso semelhante. E se pudéssemos aplicar isso nos dias de hoje, poderíamos dizer que a cada dia o amor ao próximo tem se esfriado. E isso é uma profecia bíblica. Jesus foi bem claro quando disse que no final dos tempos, por aumento da iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Mas eu e você, como servos de Deus, como escolhidos de Deus, como predestinados de Deus, como eleitos de Deus, nós não podemos permitir que o amor de Cristo se esfrie em nós. A palavra diz que se aqueles dias não fossem abreviados, nem mesmo os escolhidos se salvariam. É necessário que eu e você venhamos a entrar dentro do abreviamento dos dias, para que não venhamos a nos perder, mesmo estando escolhidos pelo próprio Espírito Santo, pelo próprio Deus. A Bíblia diz que Ele abreviou os dias por causa dos seus escolhidos, por causa do seu povo nos quatro cantos da terra. E o texto de 1 João, capítulo 4, 1, 21, está falando para nós sobre o cuidado para não tomarmos o falso espírito como verdadeiro. Os dias atuais, querido, têm sido dias onde muitas doutrinas têm nascido no meio cristão. Tem muitas doutrinas sendo nascidas ou estão sendo geradas até mesmo no mundo secular. Mas nós só conhecemos uma única doutrina, a doutrina de Cristo através dos apóstolos. E eu e você conhecemos como Pai, como Filho e como Espírito. Essa mesma doutrina deu para você e a mim a liberdade de amar o nosso próximo como a nós mesmos. Jesus foi bem claro quando foi indagado pela lei, indagado pelos fariseus e pelos sacerdotes do templo, e eles queriam saber qual era o maior mandamento. E Jesus explicou para eles que o maior mandamento era amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força, todo o nosso entendimento, mas que havia um mandamento semelhante a esse. Dizia: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E nós deixamos aqui no final desse texto a aplicação para mim e para você. É necessário que você conheça o Espírito da verdade. Conhecendo o Espírito da verdade, você também conhecerá o que o Espírito da verdade quer fazer comigo e com você. Ele quer que você demonstre esse amor ao seu semelhante. Demonstre esse amor à sociedade vigente, onde eu e você estamos inseridos. É por isso que a palavra de Deus é tão rica e eficaz para nós. Se eu pudesse terminar e concluir esse sermão nessa hora, eu diria para você que você e eu devemos tomar cuidado com as heresias, devemos aguçar os nossos ouvidos para receber apenas aquilo que é do Espírito Santo. E no momento em que eu e você praticamos a verdadeira doutrina, nós também alongamos o poder de saber da verdade e deixar a verdade palpável à sociedade onde nós estamos vivendo, ou seja, amar o nosso próximo, entender o que Jesus é, o que Deus fez através dele para alcançar a mim e a você e transmitir isso aos nossos semelhantes. Tem sido muito difícil nos últimos dias transmitir o amor ao próximo, porque há um turbilhão de ideias e de relativismos e as pessoas não têm mais tantas verdades absolutas e a maioria das pessoas tem aplicado ou aprendido a ser rebeldes. Mas mesmo aí nesse tempo difícil, mesmo em tempo de tanto relativismo, nós temos a palavra de Deus, as sagradas escrituras, para dar poder a mim e a você de resistir os dias maus no poder do Senhor. O próprio Jesus foi bem claro. Quando orou por mim e por você, ele disse: eu oro por eles, eu não rogo pelo mundo, eu rogo por aqueles que tu me deste. Eu não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Eu e você temos uma oração de livramento, de algo que Deus já deixou bem claro para mim e para você. Estamos livres do mal pelos lábios do próprio Senhor Jesus Cristo. Eu deixo a exposição desse texto ao meu coração e o seu. Cuidado com as heresias, mas ao saber da verdade, pratique a verdade, pois a Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deus abençoe. Espero que eu possa ter deixado
uma mensagem clara ao seu coração e ao meu coração, em nome de Jesus. Tchau.